E hoje o tema será ação declaratória de filiação socioafetiva ou filiação socioafetiva, tá? Um assunto muito importante, desde 2011 começou os tribunais julgarem bastante esses casos e hoje virou posição majoritária no sentido de reconhecer, inclusive de forma espontânea, porque nós temos aí provimentos que eu quero mostrar para vocês, muito importante isso aí, certo? Então vamos lá para a nossa aula de ação declaratória de filiação socioafetiva ou também chamada de filiação socioafetiva, tá? Primeiramente, o que é uma filiação socioafetiva? Bom, de modo geral, vou colocar o conceito aí depois para vocês, de um doutrinador, mas eu quero mostrar de forma geral, de forma mais popular, né? Filiação socioafetiva é aquele que pai é quem cria, ou mãe é quem cria. Não é aquele que é consanguíneo ou natural, mas decorre de uma afetividade de criação. Aquele que criou como se fosse seu pai, aquele que criou como se fosse sua mãe, aquele que foi criado como se fosse realmente um filho, tá? E aí eu vou mostrando ao decorrer do tempo da aula, né, de como que você comprova uma filiação socioafetiva e os seus efeitos, lógico, é importante os seus efeitos, não só para a questão da introdução de um nome de um pai ou de uma mãe, mas também efeitos patrimoniais, como por exemplo sucessão, alimentos, né? E outras situações importantes dentro aí do direito civil, tá? Mas patrimoniais, mais alimentos realmente, e a parte de sucessão, né? Sucessória. Certo? Então vamos lá, que pode ser inclusive proposta uma ação pós-mortem. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente um conceito do artigo. A fundamentação é o artigo 1593 do Código Civil, tá? Salvo engano, eu coloco aqui e eu mostro para vocês posteriormente, tá? Isso aqui, ó, fundamento legal. Então, vou colocar aqui primeiramente a filiação socioafetiva, um conceito. Esse conceito é de Renato Maia, é um doutrinador do Sul. E ele fala assim, ó: a verdadeira paternidade pode também não se explicar apenas na autoria genética da descendência, ou seja, consanguínea. Pai também é aquele que se revela no comportamento cotidiano de forma sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços da paternidade numa relação psicoafetiva. Aquele, enfim, que além de poder emprestar seu nome de família, trata o indivíduo como seu verdadeiro filho perante o ambiente social, tá? Então, costumo dizer, eu vou mostrar aqui depois, tudo direitinho, ó, depois da fundamentação legal, como que faz para comprovar em razão desse conceito, principalmente, tá? Então, pai é aquele que cria, mãe é aquela que cria o seu filho e trata como tal, mesmo não sendo de forma natural, mesmo não sendo genética, mesmo não sendo consanguínea, entendeu? E isto, eu lembro em 2011, começou a ter vários julgados de sentido e reconhecimento, uma novidade naquela época. Chegando ao ponto, até 2015, de a filiação socioafetiva ter mais valor que uma filiação meramente biológica. Meramente biológica. A meramente biológica é aquela que o pai forneceu material genético e nunca registrou o filho, mas nunca criou o filho, né? Tem aquele pai que registra e nunca mais cria um filho? Principalmente aqueles reconhecidos fora do casamento. Principalmente aqueles reconhecidos sem estarem casados, né? E às vezes acontece de nunca mais. Inclusive a mulher que teve esse filho casa-se novamente e o padrasto cria melhor que o próprio pai. Que às vezes confunde a figura do padrasto com a filiação socioafetiva. Mas não é, tá? Padrasto é padrasto, pai socioafetivo é pai socioafetivo. Tem padrasto que faz questão de falar, eu sou padrasto dessa criança. E a criança faz questão de falar que ele é enteado daquele padrasto. Agora tem padrasto que cria realmente como se fosse seu filho. Ó, esse aqui é meu filho. E na verdade é enteado. E o enteado fala assim, é meu pai, meu pai. Isso já começa a dar um entendimento que é uma filiação socioafetiva. Confundindo já. Já não é mais padrasto, é pai socioafetivo, tá? Mas é claro que se ele não quiser que faça essa confusão, o padrasto, ele vai falar, não, isso aqui é meu enteado. E fala para a dona, é meu enteado, não é meu filho. Para que depois ele não consiga buscar uma relação de filiação socioafetiva para ter direito ao seu patrimônio. Tá?
Eu vejo muito, alguns, por exemplo, aquele Gabriel Medina, né? Que o seu padrasto é que criou praticamente, ele chama ele de pai, né? E eu vejo os dois se tratando como pai e filho. Então já é uma filiação socioafetiva ali. Mas a origem é de padrasto e enteado, mas se transformou numa filiação socioafetiva. E eu acho até que já pediu, eu não sei, né? Porque na verdade eu não sei se realmente aconteceu isso. Mas pode ser que o pai, o dele, o padrasto, já possa ter pedido para inserir o seu nome na certidão de nascimento do Gabriel. Tá? É possível que aconteça isso. Possível, sim. Então vamos lá. O fundamento legal da filiação socioafetiva. Olha, pouca gente entende desse assunto. Tá? E os que entendem têm conseguido muito cliente. Por quê? Porque tem conseguido pegar os casos. Que não é qualquer um que faz um caso de reconhecimento de filiação socioafetiva. Se for aquele extrajudicial é simples, que eu vou mostrar aqui. Mas o judicial não é simples, tá? Não é tão simples. Fundamento legal. Qual que é o fundamento legal, hein? Qual que é o fundamento legal? Artigo 1593 do Código Civil. Olha lá. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Então, já está dizendo 1593 que o parentesco ele pode ser natural, que é consanguíneo, ou civil, decorrente de uma lei civil que a lei autorizou o parentesco, como por exemplo a adoção. E ainda está escrito aqui, ó, conforme resulte de consanguinidade, que é o natural, genético, e outra origem, como por exemplo a socioafetividade, a adoção, tá? Outra origem. Então aqui fundamenta a filiação socioafetiva. Ela tem fundamento legal? Tem, 1593. Claro que a maioria é jurisprudência, mas o artigo 1593 ele ajuda muito, é a base legal, realmente, tá? Agora, para você comprovar uma filiação socioafetiva realmente, você tem que comprovar aqui, ó. A fama e o tractatus. Fama e tractatus é bem parecido com união estável de fato. Tudo que é fato dentro do direito de família, a comprovação é pela fama e pelo tractatus. Fama, a sociedade reconhece. Tractatus, se tratam desta forma. Por exemplo, no caso da filiação socioafetiva, a fama, a sociedade reconhece que eles são pai e filho, ou filho e pai, mãe e filha, filha e mãe, tá? A sociedade reconhece, já sabe. Por mais que seja padrasto ou madrasta, enteado ou enteada, a sociedade reconhece que eles são pais daquele menino, pais daquela criança. Por quê? Porque tem um tractatus. Tractatus é a forma de tratamento. Né? O padrasto trata como pai. O padrasto trata o enteado como filho. E o enteado trata o padrasto como pai. Esse aqui é meu filho, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui é minha filha. Isso é uma filiação socioafetiva. Então, o principal para se comprovar uma filiação socioafetiva que é fato é a fama e o trato. Agora, é possível eu ter uma filiação socioafetiva reconhecida por documento? Sim. Que nós vamos mostrar do provimento 63 e o provimento 83, que é espontânea. Mas eu posso fazer um reconhecimento de filiação socioafetiva por testamento, por exemplo. Reconheço uma filiação socioafetiva por testamento, inclusive. Tá? Portanto, eu posso realmente fazer um reconhecimento depois da minha morte. Eu sempre criei uma pessoa como se fosse meu filho. Eu sempre ajudei e colaborei até ele se formar. E no testamento eu reconheci uma filiação socioafetiva. Morri, está reconhecido. Tá? Agora, antes de morrer, é possível ele pedir o reconhecimento? É possível também, judicial, possível. Tá? Mas eu já deixei de forma por testamento. Eu já fiz vários planejamentos patrimoniais através de testamento e com reconhecimento da filiação socioafetiva por testamento, inclusive. Tá? Por testamento. Inclusive, eu vou deixar aqui
embaixo, a descrição desse vídeo, embaixo, abaixo da descrição aqui, ou seja, abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, vou deixar ali, né, o link para vocês adquirir o kit da ação declaratória de filiação socioafetiva, bem como fazer o testamento de declaração de filiação socioafetiva, tá? Um exemplo aqui que eu vou deixar para vocês, certo? Vou deixar o kit aqui para vocês adquirir o modelo, tá? Por um preço bem acessível para vocês, muito, na verdade, acessível, muito acessível, certo? Vou deixar aqui na descrição e aguarde aí, né? Entre aí para vocês saberem e verem quais são aí os modelos que tem e vocês vão conseguir, por uma pequena quantia, né? Uma quantia acessível, vamos dizer assim, para adquirir o modelo, tá? Vou abrir essa sessão, hein? Vou abrir nos vídeos, normalmente eu não faço isso, mas eu vou colocar aqui para vocês adquirirem também esse kit através desse vídeo aqui, tá? É claro que eu tenho um curso de declaração de filiação socioafetiva, tudo, é um curso maior, né? Com os mesmos materiais, tá? Mas o curso é um pouquinho maior, tem 2 horas aí de vídeo, né? De aula, tá? Mas esse aqui já ajuda bastante, vocês vão ter um modelo que vai ajudar bastante, certo? Então vamos lá, fama e tractados. Então vamos lá. Provimento 63 do CNJ. Provimento 63 do CNJ. Esse aqui reconheceu, esse aqui é o reconhecimento espontâneo que o CNJ autorizou em 2017. 2017, tá? Eu vou mostrar aqui o provimento 63 e aí vai ser fácil a explicação, tá? Então, provimento 63, ó. Institui modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotados pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais. Bom, isso aqui não interessa para nós, mas também o provimento 63 mencionou sobre essa situação. E dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva do livro A. Esse aqui nos interessa. E por último, é sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida, ou seja, que também autoriza a reprodução assistida, principalmente por homoafetivos, tá? Mas o principal nosso é o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no livro A, tá? Então vem aqui os artigos do provimento 63, considerando, deixa eu lá já para a socioafetividade, tá? Regras gerais, os modelos, paternidade socioafetiva em seção 2, certo? Aqui, ó. Olha, se você está assistindo esse vídeo, não pare por aqui, porque eu vou falar o provimento 83. O provimento 83, ele revogou principalmente o artigo 10 aqui, tá? Então eu vou ler o que está aqui, vou explicar para vocês e já mostro o 83. Então não vai parar por aqui, que senão você vai aprender errado, tá? Tem o provimento 83 depois, logo em seguida. Artigo 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Ou seja, você poderia reconhecer a paternidade voluntária, né? Ou maternidade voluntária socioafetiva de pessoa de qualquer idade. Criança recém-nascida, 10, 12, 15, 18, 30 anos, qualquer pessoa, qualquer idade, deixou muito vago, deixou muito geralzão, né? E aí, logo em seguida, 83, em 2019, 2 anos depois, falou nada disso, vamos mudar tudo, por quê? Porque está havendo fraude na adoção. Ou seja, pessoas cortando fila da adoção, né? Ao invés de entrar na fila da adoção, ele entrava com filiação socioafetiva, reconhecendo diretamente no cartório de registro civil pessoas naturais, né? Então, acho que a razão do provimento 83, né, revogar alguns itens do artigo 10, foi provavelmente fraude na adoção, tá? Parágrafo 1º. O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, lógico, é igual a adoção, somente podendo ser desconstituído pela via judicial nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Claro. Se mostrar os vícios de consentimento, anula, né, qualquer ato jurídico. Parágrafo 2º. Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filhos maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Então preste atenção, isso é requisito para
pai ou mãe socioafetivo tem que ter mais de 18 anos, é igual à adoção, pegaram da adoção, maior de 18. Eu acho meio complicado, né? Com 18 anos já ser pai, né? Ser pai de forma espontânea. Agora, pai por acidente, tem bastante menor de idade, inclusive. Tem bastante. Eu estou falando de forma espontânea. Você está querendo reconhecer um filho. Com 18 anos de idade, é muito difícil, tá? Querer ser pai voluntariamente com 18 anos de idade. O que acontece é que, por acidente, aconteceu. E teve o filho, né? E aí tem que assumir a responsabilidade. Mas o que eu estou dizendo é espontâneo. Igual a adoção. Você está requerendo adoção, tá? É difícil com 18. Mas é possível, está aqui. Possível. Parágrafo 3º, não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si e nem os ascendentes. Puxa, tem um aluno que ficou discutindo comigo nas mensagens. Falou, não pode. Pode. E quem falou que não pode? Avô, está aqui, ó, está tudo aqui. Tá? O 3º e o 4º, está aqui. Onde está escrito? Está aqui, poxa. Tá? A regra é que não pode, entre irmãos, reconhecer o outro como pai, porque vai ter dupla... lembra... quem assiste meus cursos, né, que eu falo no parentesco, né, parentesco duplo, ele vai ser irmão e pai ao mesmo tempo, tá? Então não é permitido, a regra é essa, nem é na adoção, não poderão reconhecer a paternidade e maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes, ou seja, o avô não pode reconhecer a paternidade socioafetiva do neto, a regra é que não. A regra é que não. Tem jurisprudência que admitiu? Sim, tem. Tá? Tem jurisprudência. Inclusive, eu acho que eu fiz um vídeo, está no meu canal do YouTube, no Dica do Dia a Dia, que foi um caso, salvo engano, o STJ acabou mitigando houve uma mitigação da idade, tá? Mas é possível fazer por analogia, tá? Possível no caso concreto, mas a regra é que não, tá? Então nem os irmãos entre si, nem os ascendentes podem adotar o descendente. Parágrafo 4º, o pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Parágrafo 4º, o pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Ou seja, tem que ter uma diferença mínima de idade de 16 anos, igualzinha à da adoção, né? Então, para você ser pai socioafetivo, o seu filho socioafetivo tem que ter uma diferença mínima de 16 anos. Mínima, tá? Mas não tem problema. Mínima 16. São os mesmos requisitos da adoção. Artigo 11. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda que diverso daquele em que foi lavrado o assento, mediante a exibição de documento oficial de identificação, com foto do requerente e da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constar do traslado menção à origem e à filiação. Então está tudo aqui, ó. Como deve ser feito, né, o processo perante o oficial do registro civil. Tá? Parágrafo 1º, o registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente mediante coleta, em termo próprio, por escrito particular, conforme o modelo constante do anexo 6 de sua qualificação, e assinatura, além de proceder à rigorosa conferência dos documentos pessoais. Parágrafo 2º, o registrador, ao conferir o original, manterá em arquivo cópia de documento de identificação do requerente, juntamente com o termo assinado. Constarão do termo, além dos dados do requerente, os dados do campo filiação e do filho que constam no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso seja menor, lógico. Parágrafo 4º. Tá? Se o filho for maior de 12 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento. Ou seja, o filho socioafetivo maior de 12 tem que ter o consentimento igualzinho da adoção. Tá? Igualzinho da adoção. Parágrafo 5º. A coleta da anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior de 12 anos deverá ser feita pessoalmente perante o oficial do registro civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. Então não pode ser feito de forma por procuração. Tem que ser pessoal, tá? Pessoal. Lógico, um negócio tão sério, né? De reconhecimento de paternidade e maternidade. Tá? Porque hoje os filhos todos são legítimos. Não tem mais filho ilegítimo e filho legitimado. São todos legítimos. Agora, que tem filho natural ou não natural. Natural ou civil. Isso existe agora. Não existe mais filho ilegítimo.
Portanto, reconhecer, seja ele socioafetivo, natural, adoção, é tudo legítimo. Tá? Artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Parágrafo 5º, parágrafo 6º, né? Na falta da mãe ou do pai, do menor, na impossibilidade de manifestação válida deste ou do filho quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local. Parágrafo 7º, serão observadas as regras de tomar decisão apoiada, não, isso aqui é outra coisa, a questão do deficiente, tá? Quando envolver a participação da deficiente com participação da pessoa com deficiência. Parágrafo 8º, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, desde que seguidos os demais trâmites previstos nesse provimento. Aqui, ó. É o que eu faço. O reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade. Eu normalmente faço por testamento público, tá? Desde que seguidos os demais trâmites previstos nesse provimento. Artigo 12. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente, nos termos da lei local. Artigo 13. A discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou de procedimento de adoção obstará o reconhecimento da filiação pela sistemática estabelecida neste provimento. Parágrafo único. O requerente deverá declarar o desconhecimento da existência do processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil e penal. Isso é uma declaração que o próprio cartório vai fazer, tá? Agora, esse 14, teve já uma nota, um julgado do CNJ, tá? Artigo 14, ó. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais e de 2 mães no campo filiação do assimilamento. Isto cria uma dúvida de que seria possível a multiparentalidade reconhecida também de forma espontânea no cartório de registro civil de pessoas naturais. Né, Leon? Poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais e 2 mães, ou seja, 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai, ou 2. Seria multiparental. 2 pais e uma mãe já existe bastante. 2 mães e um pai também tem bastante. São 3 pais registrados no registro civil, tá? Isso é chamado de multiparentalidade, tá? E aí, realmente, o CNJ julgou posteriormente que não é possível. A multiparentalidade poderá ser reconhecida? Sim, mas não de forma espontânea, é judicial. Portanto, o filho tem pai e mãe natural já. Pai e mãe natural. Mas tem um padrasto que quer entrar. Ele não quer tirar o pai natural, ele quer entrar também para ser multiparentalidade. Ele pode, mas vai ter que ser de forma judicial atualmente, tá? Judicial. Certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Acho que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso foi julgado em 2019. Tá vendo? A Corregedoria Geral do Ceará, né? Justiça Ceará que mandou. É o processo todo que eu tenho aqui. Isso vai ficar pro kit de vocês, tá? Um kit. Cadê? Aqui, ó. Decido, né? Em que pese o acerto da Corregedoria, não mais para cá. Decisão. Trata-se de pedido da Corregedoria de Justiça de Ceará, encaminhar a cópia da resposta,
É o relatório decidido. Em que pese o acerto da corregedoria, tá certo, é aqui mesmo. Possibilidade de reconhecimento de paternidade socioafetiva por casais de sexos semelhantes, ou mesmo não se pode dizer quanto à interpretação que conferiu a corregedoria local, quando aponta para permissivo que admite situação de multiparentalidade, tá? No registro da paternidade socioafetiva. A adoção do termo unilateral se revelou necessária e adequada na medida em que o provimento buscou promover o reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetiva de um modo menos burocrático, tá? Então, na verdade, é só uma pessoa que poderia pedir, mas não ter outra, né? Ou seja, a socioafetividade só daria se não tivesse o pai ou não tivesse a mãe, e aí entraria um no lugar. Ante o exposto, aqui, desta forma, o termo unilateral presente no artigo 14 do provimento 63, 2017, limita o oficial de registro civil das pessoas naturais a anotar apenas pai ou mãe socioafetivos, não possibilitando o registro de ambos ao mesmo tempo. Tá? Ante o exposto, para fins de uniformização e adoção de interpretação do provimento 63, CNJ, 2017 do CNJ, oficia as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, para a ciência do entendimento adotado pela Corregedoria Nacional de Justiça quanto ao artigo 14 do referido provimento, tá? Legal, né? Tudo direitinho aqui para vocês. Até do Estado do Paraná. Foi do Estado do Paraná e também do Ceará. Tá? Bom, vamos lá para a outra parte. Provimento 83. Vamos falar do provimento 83 do CNJ. Agora sim, com as alterações, tá? E aí vai ficar bem claro para vocês. Isso é importante, muito importante. Cadê? Tem um monte de explicação lá antes, né? Mas o provimento só é esse embaixo aqui. Na verdade, são 9 páginas e ela só está em uma página na última. na verdade, nas duas últimas, tá? Provimento 83 de 2014, provimento 83 de 14 de agosto de 2019, falei 2019, tá? Que alterou parte aí do provimento 63 do CNJ 2017. Considerando, deixa aqui já para baixo, tá? Aqui, ó. Tá conseguindo ler, tá, né? Certo. O provimento número 63 de 14 de novembro de 2017 passa a vigorar com a seguinte alteração. 1. O artigo 10 passa a ter a seguinte redação. O artigo 10, lembra? Nós vimos no 63. O reconhecimento voluntário da paternidade e maternidade socioafetiva de pessoa acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Ou seja, o reconhecimento voluntário da paternidade e maternidade socioafetiva é possível somente para pessoas acima de 12 anos. Para menor de 12 anos, só de forma judicial. Não é pelo cartório. Tá? Creio eu para evitar a fraude da adoção, né? Tá? Infelizmente, né, algumas pessoas fraudam e as pessoas que são honestas acabam sendo prejudicadas por causa disso. Né? Mas provavelmente foi isso mesmo. 2. Inciso 2. O provimento 63 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 10A agora. Então, além de alterar o caput do 10, ele colocou 10A. A paternidade ou maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Olha o que o registrador precisa agora, tá? Não é só aquilo lá em cima aqui do procedimento lá. O procedimento agora é muito mais do que aquele do 63, tá? Olha lá. Parágrafo 1º do artigo 10A. O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetiva por intermédio da verificação dos elementos concretos. Aí vem aqui. Qual é essa demonstração? Parágrafo 2º. O requerente demonstrará a afetividade por todos os meios e direitos admitidos, bem como por documentos tais como apontamento escolar, como responsável representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de que residem na mesma unidade e domiciliar, vínculo de conjugalidade, casamento ou união estável com o ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente em entidades associativas, fotografias de celebridades relevantes, declaração de testemunhas com firma reconhecida. Lógico, além dessa, né? Pode ser que tenha mais coisas, mas aqui já está bem amplo, tá? Parágrafo 3º, a ausência desses documentos não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade, no entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo socioafetivo, ou seja, para ver se não tem fraude mesmo, tá?
Ele está bem nítido que é um filho socioafetivo, certo? Parágrafo 4º, os documentos escolhidos na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador, originais ou cópias, juntamente com o requerimento. 3. Parágrafo 4º do artigo 11 passa a ter a seguinte redação: se o filho for menor de 12 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade exigirá o seu consentimento. Ou seja, é a partir dos 12, né? Que o reconhecimento espontâneo hoje é a partir de 12 anos de idade. Portanto, ele colocou aqui menor de 18, seria dos 12 aos 18. Teria que ter o consentimento, que é o do adolescente. Maior de 12 não precisa mais, né? Porque ele já é adulto e já responde por seus atos, certo? Artigo 11 passa a vigorar, acrescido de um parágrafo numerado como parágrafo 9 na seguinte redação, lá no artigo 11. Atendido, aqui vem o Ministério Público, tem que participar agora desse processo também, voluntário. Tá? Parágrafo 9. Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para parecer. 1. O registro da paternidade ou maternidade socioafetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. O Ministério Público vai participar. Como na habilitação matrimonial, o Ministério Público também participa. Tá? 2. Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade ou maternidade socioafetiva e comunicará o ocorrido ao requerente arquivando o expediente. Claro, se ele se sentir prejudicado, né, ele pode propor aí um recurso, tá? Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juiz competente para dirimir, tá vendo? Vai para o juiz aí, para poder verificar por que recusou e se ele não está de acordo com a recusa, né? E tentar fazer com que o juiz agora aprove. E aquele artigo 14, né? Que foi com a proibição do CNJ em 2019 também, ó, e já reformulou com o provimento 83, ó. O inciso 5, o artigo 14 passa a vigorar acrescido 2 parágrafos, numerados para o primeiro e para o segundo, na seguinte redação, né? Aqui, ó, somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. Tá bem desenhado agora, né? Tá escrito, tá? Parágrafo 2º, a inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial, ou seja, o caso de multiparentalidade, tá? Multiparentalidade, certo? Esse é o provimento 83, então vocês vão ter que sempre observar os dois juntos, provimento 63 com o provimento 83, certo? Vamos lá. Algumas jurisprudências que nós temos, eu vou deixar também no kit aí, no material, tá? Para vocês, algumas jurisprudências bacanas, bem importantes, relevantes, inclusive, né? Um caso até de multiparentalidade, um caso importante que foi em São Paulo, inclusive, tá? Vou contar rapidamente isso, né? Um caso importante que foi em São Paulo, na cidade de Itu, até uma colega nossa, advogada, que casou com... Vou contar desde o início, vai? Desde o início eu vou. Um casal, a mulher estava grávida, na hora de a mulher ter o filho, ela morreu no parto. O filho ficou vivo e o pai criou esse filho durante 2 anos sozinho. Eis que ele conheceu outra mulher, que é essa colega nossa, advogada, e casou com esse rapaz, né? E vive até hoje juntos. E depois de 17 anos, criando o seu filho, criando o seu enteado, como se fosse seu filho, olha só. E ele também, porque ele não teve mãe, né? Porque a mãe morreu no parto. Ela pediu o reconhecimento da filiação socioafetiva, isso na época em 2013, salvo engano. E reconheceu. Na verdade, a justiça de primeira instância negou, né? Porque falou que não dava, porque já tinha uma mãe, né? Era morta, mas já tinha uma mãe ali no registro e não poderia acrescentar. Na verdade, o juiz de primeira instância ele falou, poderia sim colocar, mas teria que tirar o nome da mãe, né? Bom, um absurdo, ela falou, não quero tirar. Em homenagem a esta mãe, eu não quero tirar o nome da mãe, que não criou, mas não criou porque não é porque não quis, porque teve uma fatalidade, que foi a morte. Então eu quero entrar também a crescer, tá? Ou seja, multiparentalidade, 2 mães e um pai. E o juiz negou, falou que sim, é possível ela entrar no lugar da outra. E ela não aceitou, ela recorreu, apelou.
E o Tribunal de Justiça acabou acatando o pedido dela, falou, não, é a multiparentalidade, 2 mães e um pai. Inclusive, né, eu sempre conto isso que, se tirar o pai, a mãe biológica que morreu, os avós maternos naturais já perdeu a filha, vai perder o neto também, porque vai sair da certidão? Não pode. Né? E realmente o tribunal acatou e acabou reconhecendo a primeira multiparentalidade, acho que em São Paulo. E é bem bacana porque o enteado, que é o filho agora, né? Ele fez direito, é advogado inclusive hoje também. Eu lembro que quando eu fiz um congresso lá em Itu, ele estava lá presente, ele mostrou a carteira, né, de motorista dele, já tinha tirado a OAB, ele tinha prestado o exame no último ano da faculdade de Direito que ele estava, ele tinha passado no exame da ordem, então hoje provavelmente já é um advogado, né? E você vê, seguiu os passos da mãe socioafetiva, né? Porque criou como se fosse filho e ele também atendeu como se fosse mãe, né? Uma história muito bonita, muito bacana, e aí foi consagrada pela jurisprudência, tá? Eu junto esse julgado, junto também um outro julgado que é de Paraná, bem bacana, que é de multiparentalidade, muito legal, que não dá para contar tudo aqui porque a gente tem pouco tempo, tá? Mas vamos lá, prosseguir aqui, ó, vamos prosseguir. Aqui, rapidamente, ó, que eu gosto de falar bastante sobre isso, ó. Diferença de filiação socioafetiva com a adoção unilateral. Porque muitas pessoas, muitos colegas ficam indecisos de se vai entrar com filiação socioafetiva ou com adoção unilateral. Tá? Eu vou explicar a diferença básica. Tá? Básica. Eu lembro uma vez que eu entrei com um pedido de filiação socioafetiva, que era uma filiação socioafetiva, e aí o juiz falou que para emendar a inicial, que seria uma adoção unilateral, né? E não filiação socioafetiva. Tá? E hoje até entendo dessa forma, mas naquela época não. Naquela época eu entrei com pedido de filiação socioafetiva para tirar o pai, que era um pai natural, porém nunca foi afetivo. Ele apenas registrou e nunca mais foi ver essa criança. E o atual marido dela, que criou esta criança, Então eu entrei com filiação socioafetiva. Tirar o pai natural e entrar o socioafetivo no lugar. Pacífico antigamente era assim, pacífico. A partir de 2017, que teve um julgado do Supremo Tribunal Federal mencionando que os dois pais são iguais, tanto o socioafetivo como o natural. Não havia diferença entre eles, os dois são iguais. Então não poderia, se o filho fosse menor, tirar um e incluir o outro, mas sim manter os dois, ou seja, a multiparentalidade, 2 pais e uma mãe. Isso em 2017, se não me engano. Tá? Com efeito erga omnes. Então, se o filho fosse menor, antes eu podia pedir para tirar um e entrar outro. Hoje não mais, desde 2017. Se for filho maior, entendo que pode, porque ele observou para filho menor. Porque o filho menor, ele não tem atitude própria, ele não tem responsabilidade civil. Então ele não pode responder quando ele é menor, só depois maior de idade. Aí ele pode. Né? Quem está respondendo por ele é a mãe. E a mãe, muitas vezes, é o desejo da mãe tirar o nome do pai, biológico, colocar o socioafetivo. Da mãe, não é do filho. Entendeu? Por isso que menor não poderia. Tá? Então hoje, você vê nitidamente, claramente, a diferença de filiação socioafetiva com a adoção unilateral. Por exemplo, se eu quero entrar com pedido de filiação socioafetiva, porque foi uma filiação socioafetiva, no entanto, eu quero tirar o nome do pai biológico e incluir o socioafetivo, não dá mais, vai ser multiparentalidade, vai incluir somente. Foi a decisão do STF. Uma decisão numa ação de alimentos ainda, tá? Então, a diferença é essa. Se eu quiser incluir, é filiação socioafetiva multiparentalidade. Se eu quiser tirar o nome do pai biológico, eu vou precisar entrar com a adoção unilateral. Adoção unilateral, tá? Adoção unilateral é aquela que o padrasto entra com ação, né? A mãe e a mãe também, né? Dando a adoção unilateral para esse padrasto. E contra o pai biológico, tá?
Porque na adoção unilateral tira o pai biológico e entra o socioafetivo, por exemplo. Tá? Aí sim, esta é a diferença da filiação socioafetiva com a adoção unilateral, para você optar por uma ou por outra ação. Tá? Hoje é dessa forma. Se for menor, agora se for maior, entendo que não tem problema algum. Tá? Não tem problema algum entrar com filiação socioafetiva, porque é possível tirar sim, porque é maior. Tá? Mas a adoção unilateral é isso que eu mencionei para vocês. Tá? Isso que é importante. Certo, certo. Agora, vamos falar rapidamente do procedimento da adoção, da filiação socioafetiva. Aqui, ó. Procedimento da ação declaratória de filiação socioafetiva. Tá? Antes disso, aqui é elaboração, mas é do curso, tá? Aqui é o kit que vai vir, tá? Antes disto, de falar do procedimento, eu posso propor uma ação declaratória de filiação socioafetiva pós-mortem, que aí não dá para ser espontâneo no cartório, né? Que é pós-mortem. Ou seja, o pai socioafetivo já morreu. Então o filho que quer entrar? Posso. E provavelmente em busca de habilitação no inventário, em busca de petição de herança, tá? Em busca de anulação de partilha, porque ele foi um filho socioafetivo que é igual a outros. Se reconhecer, vai entrar no inventário. Tá? Então eu lembro uma vez, eu sempre gosto de contar isso, porque foi muito importante na minha carreira. Um colega veio me procurou e falou: doutor, queria fazer uma parceria com o senhor, tem um caso aqui muito importante, que é um caso de filiação socioafetiva. O senhor estava falando bastante isso aí lá atrás, hein? Isso já vai fazer quase 10 anos, hein? De 5 a 10 anos, tá? Acho que no meio, 7 anos já. E ele falou que realmente tinha um caso de uma mulher muito rica, que pegou uma criança no interior, a mãe deu. Antigamente era assim, a mãe deu a criança, ela levou para casa e foi criando essa criança como se fosse sua filha. Não sei como, conseguiu matricular tudo na escola. E essa filha se formou, tudo. Tem testemunha, tem tudo, fotos, tudo. Filha socioafetiva, né? Se formou e resolveu casar. Depois do casamento ela não viu mais, porque ficou chateada, né? Mas no convite de casamento estava a mãe sendo a mãe socioafetiva, tá? Não a biológica. Bom, essa foi a história. E essa mãe socioafetiva, ela morreu. Mas morreu milionária. Por quê? O marido não quis registrar, pedir a adoção dessa criança. Não quis naquela época. Naquela época era muito... Foi na década de 70 isso. Tá? Década de 70. Então era muito preconceito que tinha. E aí o marido não quis registrar. Não registrou. Ficou criando dessa forma. Ele morreu, não tem descendente, foi tudo para ela o patrimônio. Ela ficou milionária. Tá? Milionária. E aí ela morreu. Deixou um testamento meio esquisito, que ele tinha me contado. Que tinha deixado para algumas certas pessoas, até o jardineiro recebeu 100 mil reais, alguma coisa assim. E esta filha socioafetiva falou: pô, a filha é socioafetiva, comprovando a gente entra. Sim, entra. Como ela deixou um testamento, se esse testamento não for anulado, 50% vai para o testamento, 50% vai voltar. Mas se houver um rompimento que ela não entendia que seria um rompimento. O que é um rompimento do testamento? É aquela situação quando há uma superveniência de descendente. O pai ou a mãe morre sem saber que tinha filho. Eu entendo que essa mãe morreu sem saber que tinha uma filha, porque ela não sabia que poderia registrar com filha socioafetiva. Então deixou um testamento. Então quando rompe, o testamento é inválido. Rompeu o testamento, ele é inválido, volta tudo para ela. Tá? Para essa filha reconhecida socioafetivamente. Então teria que entrar com uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva após morte. Pediu rompimento, tudo. Eu falei para ele: olha, ele falou para mim: doutor, o problema é o seguinte, que ela não tem dinheiro. Eu falei: é um problemão mesmo, porque assim, eu trabalho com dinheiro, né? E eu preciso receber. Ele falou: não, mas a gente vai receber lá na frente. Na hora que ganhar a ação, a gente ganha. A gente pega 20%. A gente divide. Eu falei: legal. Mas eu como hoje, não como daqui a 10 anos, entendeu? Eu falei pra ele:
Eu pego sempre um valor agora. Ah, doutor, não tem como. Bom, ele ficou chateado tudo, acabei não fazendo. Aí ele voltou e falou, doutor, o senhor faz uma petição para mim? Eu pago, eu vou pagar no meu bolso, tá? Eu pago. Eu cobrei X, cobrei um valor bom, tá? Nem vou falar aqui, mas eu cobrei um valor bom. Ele me pagou. 2 vezes me pagou, tá? E a interrogação. Depois de 2 anos, 2, 3 anos, ele me encontrou e falou, doutor, tudo bem? Lembra daquela ação? Eu falei, lembro, e aí, como deu? Como foi? Ele, fiz acordo. Eu falei, qual foi o acordo? Fiz um acordo de 5 milhões. 5 milhões para o meu cliente. Ou seja, já pensei, 20%, 1 milhão, né? Ou seja, 500 mil seria meu. E eu cobrei uma petição, claro, um valor alto, foi, mas não isso, perdi muito aqui, tá? Não, deixei ele ganhar, não perdi, deixei ele ganhar. E acabei fazendo, olha só, a visão que ele teve de investir e acreditar, e acreditou e ganhou, ficou rico, 1 milhão de honorários. De raiva, essa petição está no kit, tá no kit, mas lógico, a petição toda trabalhada, com tese, né, diferente. Salvo engano, tem 2 petições de declaração de filiação socioafetiva, uma pós-mortem e outra em vida, tá? Tirei todos os nomes, lógico, né? Os nomes que possam identificar, também os fatos, fui tirando algumas coisas para não poder identificar, mas a base da fundamentação, né, legal, jurisprudencial, estão todas nelas, tá? Nessas peças. Então essa é uma peça, não é uma peça de um modelo normal, um modelo com tese que está aqui, tá? Nesse kit vai estar na descrição do vídeo abaixo, que eu vou deixar o material para vocês adquirirem, tá? Então, um material vasto, grande, tá? 2 peças, inclusive, e outros materiais, provavelmente 83, 63 e algumas outras dicas legais que eu dou aí para vocês, certo? É claro que não vai ter o vídeo da aula, o vídeo está aqui, que é esse gratuito no canal do YouTube, certo? Mas quem quiser adquirir o curso, também tem o curso de Declaração de Filiação Socioafetiva, que tem 2 horas aí de aula. Mas o kit está aqui, aí na descrição abaixo, tá? Na descrição abaixo aí do vídeo, não esqueçam, hein? Não esqueçam. Então vamos lá. Uma história importante é a peça, inclusive, que vale uma fortuna, hein? Essa peça. E vai ser por um kit aí para vocês. Bom, vamos voltar lá então, tá? Procedimento da ação declaratória de filiação socioafetiva. Segue o artigo 693 do CPC, tá? Das ações de família, porque filiação está lá. Então é um procedimento comum dentro das ações de família. Então temos lá a petição. Temos lá a petição. Cadê? Temos lá a petição inicial, tá aqui, ó. Isso, agora abri para mim. Temos a petição inicial. Posso pedir tutela de urgência? Posso, é possível, às vezes é um pedido de bloqueio de bens, porque estão dissipando o patrimônio, né, vai ficar sem nada esse filho socioafetivo. Pode sim, pode pedir, tá? Dependendo da situação, pode pedir. Citação e intimação da audiência de mediação e conciliação, a regra é essa, né? No entanto, tenho visto que alguns juízes já não têm trabalhado dessa forma, eles já estão mandando contestar, principalmente por causa da questão da pandemia, né? E a audiência não está sendo concluída, muitas varas não estão fazendo. Eu acho que a audiência de conciliação é possível, é tranquilo, né? Mas, infelizmente, alguns clientes não têm acesso, né? Não têm acesso à internet, não sabe usar e fica complicado, porque daí quem fica realmente desprotegido é o advogado, né? Que o cliente vai ter que ir no escritório do advogado. E em razão da pandemia, como que fica, né? O juiz está lá na sua casa, no seu gabinete, sem ninguém, né? Mas o advogado vai ter que receber o cliente, e muitas vezes o cliente não toma uma vacina, nada. Como que faz? Então, realmente tem fundamentação ao pedido de redesignação da audiência, né? Redesignação da audiência. Então, citação e intimação seria o seguinte: citou, intimou para a audiência de conciliação, que o juiz marcaria, o normal seria isso, e o advogado com a parte iria até essa audiência, não começaria a contestação, somente após a audiência dada como infrutífera,
e encerrada, aí teria 15 dias para apresentar a contestação. Tá? Mas, como eu disse agora, muitos juízes estão mandando já citar e já pedir para contestar em 15 dias a partir da juntada do mandado aos autos. Então tem que tomar cuidado, tem que olhar o mandado, né, direitinho, para não ter esse problema de perda de prazo. Tá? Aí nessa audiência de mediação e conciliação, né, se houver, né, tenta mediação e conciliação, se não houver a conciliação, aí contestação em 15 dias que eu falei. Depois tem a réplica, né, ocorre a réplica, que é o autor manifestando sobre a contestação. Normalmente a réplica ela tem quando a contestação vem arguida de ilegitimidade de parte, falta de interesse processual, né, impossibilidade jurídica do pedido, ou seja, inépcia da inicial. Normalmente vem réplica, né, para falar sobre as preliminares que vem em contestação. Ou, se em contestação vem arguido o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. Se não houver, normalmente não tem réplica. Tá? E se o juiz colocar réplica é por causa dos documentos juntados, é para falar em 5 dias, aí não são 15 dias. Tá? Agora, se for para manifestar sobre as preliminares da contestação, ou fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito, aí são 15 dias, está certo, na réplica. Tá? Se não, são 5, dá um cuidado. Hein? Provas que pretendem produzir. Aí o juiz vai despachar, né, as provas que pretendem produzir, e você vai falar se tem provas orais, documentais ou periciais. Orais são as testemunhas. Tá? Documentais, novos documentos. Ou até perícia, que possa ser feita aqui. Tá? Algum documento que você queira fazer perícia. Né? Testemunha normalmente vai ter numa ação, declaração de filiação socioafetiva, a não ser que você já junte todas as declarações, o juiz dispense das testemunhas. Uma dica importante que eu sempre pego com as testemunhas. Quando eu tenho testemunha, eu peço para eles fazerem uma declaração, pública inclusive. Tá? Feita a declaração pública, eu já garanto, né, que realmente esse é um depoimento, que ele não vai mudar lá na frente, porque tem testemunha de fogo. Ele fala uma coisa, para na frente muda. Tá? Não sei o que acontece, mas muda. Então eu já garanto o depoimento dela. E junto no processo. E falo para o juiz, caso você se entenda, que designe uma audiência de instrução para a oitiva das testemunhas. No entanto, já estou juntando as declarações. Às vezes o juiz dispensa por causa disso. Não, já tem as declarações, para que vai ouvir testemunha. Tá? Então é bom deixar a cargo dele, porque às vezes ele quer ouvir, entendeu? Por isso que eu faço dessa forma. Mas eu já garanto que as testemunhas, elas não tem como sair daquilo lá. Eles já declararam para mim. Tá? É importante. Uma estratégia muito boa para você não ter problema lá na frente. Hein? Tá? Se tiver provas testemunhais, o juiz vai designar uma audiência de instrução. E nesta designação de audiência de instrução, ele determina que você junte o rol de testemunha. E o rol de testemunha tem que tomar cuidado que fala assim, não mais que 15 dias. Ou seja, se o juiz não falar nada, são 5 dias. Se o juiz der 10, são 10. Por exemplo, eu recebi um despacho de um juiz agora, de tudo. Para falar das provas que pretende produzir, e se tiver orais, já para juntar as testemunhas. Não é o normal, a gente vai falar que tem provas orais, e depois ele designa a audiência, que aí ele fala das testemunhas. Mas não, ele colocou tudo já. Então, se eu não falar das testemunhas agora, eu vou precluir. Eu tenho que falar já. Tá? E deu prazo de 10 dias. Entendeu? Então, provas que pretende produzir, orais documentais periciais, e depois a audiência de instrução se tiver provas orais, né? Se não tiver provas orais, não tem audiência de instrução. E depois vem os memoriais, que são 15 dias, prazo comum. Atualmente eu entendo porque prazo comum 15 dias. Porque todos têm acesso, as partes, os dois têm acesso ao processo que é eletrônico. Agora, se for físico, não, né? Se for físico é 15 para um, 15 para o outro. Né? Porque vai ficar com o processo. Agora, se for eletrônico é 15 prazo comum. Certo? Memoriais, que é um resumo do processo por parte do autor e um resumo do processo por parte do réu. Claro, cada um defendendo os seus argumentos, né? E posteriormente vem a sentença, tá? E depois os recursos. Pode ter aí embargos de declaração em 5 dias, depois a apelação, né? Depois, ainda da apelação, no acórdão pode ter embargos de declaração de novo, e depois ter o recurso especial e ou extraordinário, certo? Falamos praticamente de tudo aqui, então, né, sobre a questão da filiação socioafetiva. Vou deixar aqui uma amostragem, rapidamente. Uma amostragem, rapidamente, da minha petição, aquela que eu falei para vocês. Ó, tá? Aqui, ó.
ação declaratória, reconhecimento de filiação socioafetiva, acumulado com pedido de petição de herança, anulação, nulidade, rompimento de testamento e redução de quinhão. Tudo junto. É uma tese grande aqui, tá? Ó, são 21 páginas, e isso que eu tirei os fatos, né? Porque do cliente eu tirei os fatos, tá? Só deixei os inícios só para você saber como que você inicia nos parágrafos, tá? Então, mas a tese é grande. Ó, 21 páginas praticamente só de tese, tá? Bem bacana isso aqui, ó. Muito legal, ó, tá? Os fatos é bem ali, já tirei a fundamentação que é maior, tá vendo? Começa na página 4. Muita fundamentação jurídica, jurisprudencial, legal, tá? Muitos. Doutrinária, puxa, um monte de coisa. Muito legal. Certo? Essa petição é muito boa, essa petição, tá? Muito boa. Aqui, ó. Certo? Eu vou deixar aí para vocês, né? Como forma de ajudar, colaborar com vocês, mas é claro, aí não tem jeito, eu tenho que fazer aí uma cobrança, né, de um certo valor, que aí tem várias situações, né, tem os cursos aí todos para também que tem suas despesas todas para fazer isso, e aí deixo aqui para vocês como parte final, né, desta aula de filiação socioafetiva, incluindo aí o kit, tá? Vou deixar então, o material é grande, não é pequeno não, essa peça é a principal, tá? Mas vou deixar algumas guias, algumas jurisprudências, tá? Outra peça que não seja pós-mortem, tá? Está aqui também com um modelo, com tese, com tudo, hein? Com tudo, certo? É só você, lógico, que só observando, tá? Cada caso é um caso. Às vezes o seu caso não é igualzinho ao meu. Você vai ter que adaptar a petição. Mas que a fundamentação é boa, tem muita fundamentação. Você vai dar para aproveitar muita fundamentação. Certo? Isso que é legal. Pessoal, olha, muito obrigado mais uma vez por assistir mais uma aula, agora com esta aula de filiação socioafetiva. São poucos colegas que têm conhecimento da filiação socioafetiva e já há um bom tempo já existe isso, hein? Desde 2011, os tribunais começaram a julgar desde 2011. São 10 anos já, praticamente, da existência da filiação socioafetiva nos tribunais e de forma majoritária, tá? Mas eu tenho visto que as pessoas têm dificuldade na questão da filiação socioafetiva, certo? Pessoal, olha, obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado e adquiram aí o kit, tá? Que vocês vão gostar bastante, vão ficar muito satisfeitos. Pessoal, obrigado e até a próxima, hein? Valeu, um abraço!